Olá, seja muito bem-vinda ao programa Pronta para Amar. Hoje eu vou falar algo que muitas mulheres que me procuram, elas falam assim: meu marido quer se separar. E agora? Eu consigo restaurar o meu relacionamento? Para quem não me conhece, eu sou Karina Chiarato e eu ensino mulheres a restaurar o relacionamento em 4 semanas. Vamos direto ao ponto, porque quando chega aqui, nesta fase, todos os alertas estão em vermelho. Aqui, o casal está prestes a finalizar o convívio. Isso se já não estiverem mais já vivendo em casas separadas, se eles já estiverem realmente, de fato, se separado. Pois quando o homem decide se separar, ele já avisa saindo de casa. E tem algo que você precisa saber agora. Você consegue sim restaurar o seu relacionamento, mesmo que esteja vivendo exatamente essa situação. Sim, é possível e eu vou trazer aqui algumas situações que minhas alunas já passaram e elas compartilham como elas superaram tudo isso. E uma dessas situações que eu vou trazer hoje aqui para você pode ser exatamente o que você está passando. Pode ser muito parecida e nisso você vai se apropriar dessas informações e passar a utilizar isso no seu relacionamento. E além de fazer todos esses apontamentos, mostrando todas essas situações que aconteceram, eu vou trazer muitas informações e no final desse vídeo eu vou trazer um passo a passo bem explicadinho para que você consiga aplicar, para que você consiga tomar consciência de tudo que está acontecendo na sua relação e tudo isso comece a ter um sentido mais apropriado e você vai conseguir sair dessa fase tão desafiante que você está de uma maneira muito melhor, muito mais fácil e principalmente muito mais leve. Então aqui eu já vou começar trazendo essas situações. A primeira situação que eu trago é de uma relação que estava muito desgastada pelo tempo. E aqui a gente começa a fazer a primeira observação. Relacionamento já tem um período de tempo e aí você começa a ver que existe um desgaste, né? A mulher já não estava mais feliz, o homem já não estava mais feliz, e isso já tinha muito tempo. Então, aqui os parceiros, eles vão levando. Sabe aquela coisa assim, não tá bom, mas vai assim mesmo. Hoje não tá bom, amanhã não tá bom, depois não tá bom, e aí a hora que você olha para trás, foram muitos, mas muitos dias que as coisas não estavam tão bem assim. E aí o que acontece? Ninguém fazia nada, sempre na mesma situação, um jogando a culpa para o outro, um dizendo para o outro, né, que o outro é que estava errado, um criticando, um fazendo, e aquela rotina, né, de desgaste é aquilo que comandava e que imperava o relacionamento. Aqui, né, quando o marido toma uma atitude, sabe o que ele diz? Estou indo embora de casa. Eu quero a separação. É uma bomba. Nossa, fui pega de surpresa, né? Não, tem muito tempo que o teu relacionamento não tá legal. Então a gente precisa olhar para isso. Nesses casos, né, quando acontece essa situação, vocês não fazem ideia o que está por trás de tudo isso. Vocês nem imaginam o que está por trás desse pedido de separação do marido. Sabe o que é? É que ele toma uma decisão e muitas vezes ele não quer se separar. Muitas vezes ele quer inconscientemente, ele faz isso porque ele quer ter esse relacionamento de volta. Ele quer realmente ter um relacionamento, mas do jeito que está, não dá para ficar. Então, essa finalidade, esse pedido de separação tem por finalidade movimentar esse sistema,
para que a mulher diga: não, eu não quero me separar de você, vamos fazer algo diferente. Não, eu vou fazer algo diferente, eu também não quero. Mas aí o que eu vejo? O orgulho, o ego, e a primeira coisa que a mulher fala: isso mesmo, eu também não quero ficar nesse relacionamento, para mim já deu. Entende o que acontece? Aqui o relacionamento acaba. Porque muitas mulheres, elas desistem dos seus relacionamentos. Aqui, se você não aprender a restaurar a sua relação, ela realmente acaba. Porque depois que ele sair, depois que ele for embora, depois vai ficando cada vez mais difícil. Cada vez, né, cada situação que vai acontecendo dentro dessa relação vai dificultando muito mais a restauração dessa relação. E o que poderia, né, ter sido feito antes e não foi feito, e nesse momento, o que eu posso fazer? Se eu não souber o que fazer, se eu não fizer exatamente o que precisa ser feito, aí já é tarde. E com o tempo, né, que foi passando, aí depois não tem mais o que fazer. Então, essa é a primeira situação que eu trago para vocês. A segunda situação que eu trago para vocês é aquela relação conflituosa, extremamente conflituosa, onde as pessoas, elas não conseguem se entender. Há um conflito muito grande entre esse casal. Aqui vou até trazer um exemplo aqui para vocês. Então, eles aqui estão em conflito o tempo todo, não conseguem se entender e, né, eles são muito diferentes, extremamente diferentes e, principalmente, não aceitam suas diferenças. Chegando a ter, né, aqueles diálogos assim mais ríspidos, agressivos, que mal chegam perto de um diálogo convencional. Aqui parte mais para uma agressão verbal. Então, a falta de respeito de um para com o outro é muito grande. E isso vai criando entre eles um abismo. Nesses casos aqui, vocês podem não estar vendo o que está acontecendo aqui. Sabe por quê? Porque trata-se disso mesmo. Eles não conseguem ser vistos um pelo outro. O casal, por algum motivo ou por alguma causa, eles não conseguem se enxergar como realmente eles são. E isso impossibilita deles viverem esse relacionamento. E muitas vezes, aqui percebemos fidelidades inconscientes, padrões repetitivos entre eles, tudo que está acontecendo dentro desse relacionamento, muitas vezes, né, é o que está por trás desse casal. Então, aqui eu vou trazer para representar situações que estão atrás, que estão por trás dessas duas pessoas, coisas que eles carregam como bagagens. E aí, quando o marido pede a separação, por incrível que pareça, pela primeira vez, esse casal tem a possibilidade de se enxergar. E se souberem nesse momento o que fazer, eles têm muita, mas muita chance de que algo bom aconteça nessa relação. Pois, como eu já disse anteriormente, aqui faltava o quê? Se olhar. Eles não se olhavam, eles apenas brigavam um com o outro, não respeitando as suas diferenças. Então, nesses casos especificamente, basta um movimento como esse, que aí eles passam a se olhar e falar: ah, tá, opa, mas não é isso que eu quero. Deixa eu olhar para esse homem, deixa eu ver exatamente o que eu preciso fazer. E ter conhecimento aqui é essencial para você saber exatamente o que falar, como proceder. Porque se você não souber exatamente o que fazer, aqui ao invés de melhorar, você agrava e você piora. Porque tudo o que eu faço tem consequência. Tudo que eu tomo de atitude
tem muita consequência, principalmente num relacionamento. Então, nesse momento aqui, é passar a enxergar esse parceiro. A terceira situação que eu quero trazer para vocês, de uma relação onde uma mulher estava muito desconfiada de que o marido estava traindo, estava tendo traição dentro dessa relação. Mas ela perguntava para ele, né? Perguntava, e aí, o que está acontecendo? Você está me traindo? E ele negava. E ele falava, não estou te traindo. E ela morria de ciúmes. Ela sentia algo dentro dela. E ela se sentia muito mal, porque tudo aquilo que ela estava vivendo dentro do relacionamento fazia muito mal, não só para ela, mas para ele também. E tudo que ela fazia, né, na vida era em função desse marido, desse parceiro. Ela vivia para ele, não trabalhava, abriu mão da profissão, tudo era para ele, o tempo todo era um sufocamento. E ele, né, um certo dia, chegou e disse assim para ela: eu estou saindo de casa, eu quero a separação porque eu já tenho uma outra pessoa. Nesse momento, eu posso dizer para vocês que eu sei exatamente quem está passando por essa situação, eu sei exatamente que vocês estão passando, de tantas mulheres que relatam isso para mim. Elas dizem a mesma coisa, a sensação é de estar morrendo. É como se ela estivesse morrendo por dentro, porque o mundo que ela conhecia acabou, desabou. Tudo que aconteceu na vida dela até aquele momento não existe mais. Então, aqui é onde a pessoa ela pode tomar muitas atitudes. Ela pode ficar com raiva, ela pode ficar agressiva, ela pode ficar histérica, ela pode ficar depressiva, ela pode se fechar, ela pode, enfim, fazer muitas coisas da sua vida. O que eu posso dizer para vocês é que com o conhecimento certo, você toma consciência de que essa relação ela já estava desequilibrada e ainda que essa mulher ela estava fazendo um papel de mãe nessa relação. Então, o que o marido saiu para procurar foi realmente uma mulher, porque dentro de casa, o que ele tinha dentro de casa era uma mãe que cuidava dele, que cobrava ele, que ficava, né, vendo as suas atitudes, que ficava empurrando esse homem para bem longe dela, porque quando ela critica, quando ela cobra, quando ela fica, né, fazendo esse movimento, e olha isso aqui, como que acontece? A mulher está cobrando esse homem, a mulher está exigindo dele, a mulher fica ali cobrando, exigindo e chamando atenção e vendo essas atitudes. O que vai acontecendo? Vai abrindo um espaço aqui. E quando abre esse espaço, pode ser que uma outra pessoa entre nesse lugar. E aí acontece os casos de traição. Então, tome consciência para verificar se não é você que está empurrando esse seu parceiro para bem longe de você. Tudo isso é muito sistêmico. Aqui é preciso verificar todas as fidelidades que estão envolvendo esse inconsciente, até mesmo coletivo, que impedem que o fluxo da vida tome a sua totalidade, que o fluxo da vida realmente flua entre essas pessoas. Aqui é preciso aplicar, assim, muito conhecimento e a metodologia sistêmica aborda esses relacionamentos para restaurar o relacionamento por inteiro, mesmo que aqui tenha acontecido um caso de traição. Por quê? Porque nesse momento a gente consegue ver dentro do sistema que algo no sistema dessa mulher faz com que ela entre em ressonância para que isso aqui meio que se repita, porque algo no sistema dela
já vem com esse histórico. Então, todo aquele medo, todo aqueles ciúmes que ela carregava, na verdade, era uma forma dela empurrar para que isso aqui acontecesse. Isso é muito sistêmico, é muito desafiante ter uma primeira compreensão. Eu tenho certeza que isso pode ser um pouco desafiante de compreender, porque para mim foi um pouco desafiante entender como que essa sistemática funcionava, mas a partir do momento que eu tomei consciência disso, muitas coisas ficaram claras, se esclareceram dentro de mim e agora eu posso compartilhar com vocês essas situações, ok? E a quarta situação que eu quero trazer aqui para vocês é que alguns casos, né, que me são relatados, falam muito sobre a surpresa, né? Que a pessoa não estava esperando essa atitude do marido de chegar e dizer que está se separando, saindo de casa. Então, assim, de todas as situações, é algo que se repete muito. E aqui eu chamo a atenção, pois, né, todo esse relacionamento, todos os relacionamentos, eles não estão bons. Muitos estão em fases distintas, às vezes está numa fase crítica, né, uma fase que está no limite, outras estão numa fase ruim, outras estão numa fase de atenção, dependendo da fase que o relacionamento está. Mas todos eles não estão legais. Essas relações, né, não estão bem. E aí você vai permitindo que essa relação se agrave, até você dizer, ai, fui pega de surpresa. Gente, aqui nesse momento, não dá mais para ficar vivendo momentos de vítima. Aqui a gente pode já tomar consciência e começar a ver o que eu posso fazer. Tem alguma coisa que eu posso fazer? E vocês sabem que hoje eu falei para uma pessoa que às vezes o que você precisa fazer é nada, porque fazer nada também é muita coisa. Se você tem feito muita coisa e você fizer o nada, já é algo que precisa ser feito. E fazer nada, às vezes, muitas vezes, é mais difícil do que se eu falar assim, ó, vai lá e faça isso. Agora, de você ficar centrada e ver exatamente o que precisa, aguardar para ver exatamente o que precisa, às vezes isso é muito mais do que você conseguiria fazer nesse momento. Então, aguarde muitas vezes para ver o que precisa fazer. Então, aqui, né, quando acontece essa situação, ai, fui pega de surpresa, primeiro, reconheça e tome consciência de que realmente não estava bom. Você precisa reconhecer, porque se você achar que estava legal, então o que você precisa fazer? Então comece a fazer coisas diferentes para que você possa ter resultados diferentes. Nesse caso específico, observe o que pode estar influenciando também no seu relacionamento. Porque às vezes existem muitas influências, muitas situações que estão influenciando você, o seu parceiro, e você não faz ideia. Então, quando eu tenho um relacionamento, quando eu assumo um relacionamento, eu trago comigo muitas informações. Eu trago sistemas, outros tantos sistemas, que é o meu sistema familiar, o meu sistema de trabalho, o meu sistema de amigos, o meu parceiro, a mesma coisa. E tudo isso passa a influenciar nosso relacionamento. Aqui nós temos, vou colocar aqui alguns representantes, a família do parceiro, a minha família, as minhas fidelidades inconscientes, as fidelidades inconscientes do meu parceiro. Eu consigo observar que relacionamentos anteriores também impactam o meu relacionamento atual. Crenças limitantes. O quanto que crenças limitantes, medos, bloqueios de infância, né? Nossa, eu carrego situações lá da minha infância, medos, traumas, bloqueios. Eu vejo que existem muitos comportamentos,
muitas situações de merecimentos e tantas outras situações. Então, quando eu vou para um relacionamento, eu não vou sozinha. Existem muitas outras coisas que influenciam e eu preciso tomar consciência para verificar se tem alguma dessas situações influenciando no meu relacionamento atual. E além de todas essas situações que eu falei aqui, ainda podem ter outras situações influenciando. E eu escolhi uma situação específica para trabalhar. Como eu citei, né, todas essas situações aqui, eu escolhi uma situação para ser trabalhada, que é a sua autoestima. Isso é muito especial e é essencial ser trabalhada. Então, de todas essas, eu vou tirar aqui para que fique apenas a sua autoestima a ser trabalhada. Inclusive, o seu parceiro. Aqui, ele não tem nada a ver com a sua autoestima. Aqui, eu vou pedir para você pegar um papel, uma caneta, para que você possa anotar, é um checklist para você anotar e depois você vai dando um check em cada situação que você já foi cumprindo. É como se você estivesse aqui fazendo um compromisso comigo e quando você fizer isso, né, que você der ok em tudo isso aqui, você está pronta para ir para um próximo passo dentro do seu relacionamento. Então, aqui a primeira coisa, né, que eu vou trazer para vocês é que dentro de uma mentoria você vai aprender a restaurar o seu relacionamento e que além de você ver um caminho para que você consiga chegar onde você deseja, você ainda vai escolher o caminho mais rápido, mais eficiente e que te traz resultados de uma proporção muito maior. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para você colocar nesse checklist é para você procurar uma orientação, para que você possa ser orientada a seguir um bom caminho, para que você faça escolhas conscientes e que essa metodologia que você escolheu para acompanhar, que ela seja simples e fácil de aplicar, para que você não tenha nenhuma dificuldade. Então, a primeira coisa, anote aí, fazer uma mentoria para que você possa ter conhecimento. Por quê? A gente não vai para a escola para aprender a restaurar um relacionamento. Nós não vamos para uma escola para aprender a se relacionar. E nós nunca fomos para uma escola para saber exatamente o que eu quero vivenciar, como superar os desafios. Então, isso tudo hoje é possível aprender. Então, a primeira coisa é ter esse conhecimento, aprender a lidar com os relacionamentos. Depois, eu vou pedir para você anotar aí cuidados pessoais. Nossa, o que são esses cuidados pessoais? Bom, primeiro, você precisa cuidar do seu cabelo, da sua unha, da sua pele, fazer depilação. Por que que isso é tão importante? Mostra o cuidado que você tem com você mesma. Todas essas situações que eu venho trazendo para vocês é para que vocês observem, né, o quanto que isso pode impactar diretamente o seu relacionamento. E o que eu vejo é que muitas mulheres deixam de se cuidar, deixam de ser prioridade delas mesmas. Então, aqui nesse momento, é você ter esse cuidado pessoal e ainda se embrulhar de presente. Eu brinco muito com esse se embrulhar de presente, por quê? Porque é você colocar uma roupa que te valoriza, que te empodere. É você poder usar uma joia, uma semijoia, uma bijuteria, um ornamento, uma bolsa, um sapato, algo que te valorize, algo que realmente realce quem você é. Porque quem você
o que está do lado externo, ok, não vai te modificar. A ponto que o que está do seu lado externo vai te facilitar, vai te ajudar, mostrar quem você realmente é. Então, o que você usa como vestimento, como ornamento, vai facilitar você a mostrar quem você é, vai te valorizar, vai trazer a sua essência à tona, vai mostrar o quanto você está feliz com você mesma. E outra coisa muitíssimo importante, seu cuidado com a alimentação. Do que você se alimenta? O que você, coloca para dentro de você? Isso vai reverberar, isso vai trazer uma ressonância na sua vida. O cuidado com a alimentação mostra o quanto você é cuidadosa com você mesma, o quanto que você é carinhosa com você mesma, porque o nutrir-se não é apenas a questão física, mas é um nutrir emocional, é um nutrir psicológico. Então, cuide da sua alimentação nutrindo, tendo um tempo para você, tendo esse tempo para que você possa suprir todas as necessidades que o seu corpo precisa. Uma outra coisa, então, além da alimentação, e eu estou anotando aqui junto com vocês, além da alimentação, é fazer terapia, cuidar das suas emoções, é poder pôr para fora, poder lidar com essas emoções de uma maneira saudável, de uma maneira produtiva e não despejando em cima das pessoas. Então, aqui é fazer uma terapia. Gente, é muito minucioso. Nós estamos trabalhando autoestima. Vocês percebem o quanto que é cuidadoso poder falar de autoestima? Por que tudo isso? Porque você precisa. É algo muito importante para você nesse momento. Lembrem-se, o relacionamento de vocês está assim por um fio. Seu marido já pediu separação. Se você não entrar num modo rapidamente, num processo turbo de fazer uma transformação na sua vida, não tem jeito. Então, aqui é preciso o quê? Velocidade. E o que você já vai começar a aplicar? Já vai pensando aí, hein? O que você vai aplicar agora, nesse momento? Depois de você, ter anotado tudo isso, tem muitas outras dicas, muitas outras coisas que você precisa fazer. Não é tão simples. Quando a gente traz um tópico, nossa, preciso trabalhar o merecimento. Dentro do merecimento, o que mais que eu preciso trabalhar? Aqui, eu trouxe o quê? Autoestima. Na autoestima, você precisa se conectar com a sua essência. Então, aqui, conectar com a essência. Independentemente de qual seja a sua religião, tenha uma conexão espiritual, tenha algo que te dê uma afirmação, tenha algo que te dê força para te levar adiante. Porque se você se conecta com a sua essência, com a sua força vital, fica muito mais fácil, fica mais leve. Outra coisa que você precisa é estudar, aprimorar-se profissionalmente. Karina, mas o que isso tem a ver com o meu relacionamento? Tudo. Uma pessoa que estuda, que se aprimora, uma pessoa que está ativa, que está olhando para a vida, está a serviço da vida, ela se sente muito melhor, ela se sente valorada, ela tem valor. Então, acima de tudo, invista em conhecimento. Seja aquela pessoa que tem conhecimento e que você tem assunto, seja agradável, Que livro que você está lendo? Passe a ler mais, Que filme que você está vendo? Opa, se atente. Não é qualquer filme que você vai assistir. Assista filmes que vão te trazer coisas boas. Vá lá e pesquisa filmes bons para serem assistidos, que passem uma mensagem. Procura filmes
que tenha histórias de vidas reais, quantas coisas boas, quantas lições aprendemos. Séries, quantas séries didáticas que você pode aprender, expandir a sua mente. Eu estou assistindo uma série e fica aqui uma dica para vocês, Explorando a Mente. Achei fantástica pela Netflix. Assistam, sabe? Você sai daquele mundinho, daquele movimento pequenininho, só dentro da sua, né? Daquele probleminha ali que você está vivendo. Karina, mas é um problemão. Olhe para isso. Se você der esse lugar de problemão para essa questão, vai se tornar um problema sem solução. A partir do momento que você olha para isso assim, não, isso é uma questão da minha vida como um todo, então eu vou olhar para isso, mas eu preciso me fortalecer. Então, aqui, estude, leia, assista, né? Fique bem com você mesma. E além disso, ainda, conviva com pessoas com autoestima também, conviva com pessoas que te elevem, pessoas que contribuam para o seu crescimento. Então, aqui, eu vou passar para vocês observarem que pessoas que estão convivendo com você, você é o resumo das 5, 6 pessoas com as quais você mais convive. Verifica quem são essas 5, 6 pessoas que estão mais próximas a você. Observe. Se as pessoas lamentam, reclamam, como que elas são? Você é o resumo dessas pessoas. Então, se você quer mudar, comece a fazer escolhas de pessoas que estão à sua volta, à volta do seu relacionamento. Então, se você acreditar, se você tiver fé e esperança que você, fazendo essas mudanças, você consegue, de alguma forma, restaurar o seu relacionamento. Por quê? Porque você tem força. Porque você colocou o seu cérebro para te ajudar. Porque você colocou a sua mente para funcionar. Porque você agora não está sozinha e você tem ajuda para conseguir o que você quer. E sabe por que isso vai funcionar? Porque você se torna uma mulher desejada, uma mulher atraente. Você vai deixar de ser essa mulher que o seu marido conhecia e que ele já não quer mais conviver com ela. Agora você vai ser alguém que é prazeroso estar ao lado. Conviver com você é maravilhoso. Estar ao seu lado é tudo que eu desejo. Por quê? Porque você agora é diferente. Você parou de carregar todas aquelas situações que não cabiam mais a você e você tem autoestima. Você sabe quem você é. Você sabe o que você merece. Você sabe exatamente onde quer chegar. E aqui eu quero que você perceba o poder que está nas suas mãos. Aqui eu quero que você veja tudo isso que nós fomos anotando aqui é para te deixar cada vez mais forte, para que você consiga exatamente aquilo que você quer. Onde eu vejo que as mulheres mais erram é exatamente nesse ponto, quando elas começam a ver que tem algo que não está funcionando no relacionamento, que elas têm uma série de situações que estão carregando, não sabem o que vão fazer, não sabem nem por onde começar, entram no modo desespero e ao invés de seguir uma metodologia para facilitar a vida delas, acaba fazendo sozinha, ou ainda piorando mais, né, essa situação, procurando fazer coisas que, olha, não cabe nem o que... Se vocês imaginarem o que eu fico sabendo que mulheres acabam fazendo quando chega nessa situação da separação, ao invés de investir nelas, muitas delas acabam jogando tudo para cima do parceiro,
como se ele fosse o total responsável para que esse relacionamento não tenha dado certo. E o que elas fazem para jogar tudo isso em cima desse parceiro é porque realmente elas não estão olhando para esse relacionamento. E sabe por quê? Por que que acontece isso? Porque muitas mulheres aqui se acham a dona da razão e que está fazendo tudo certo. E o parceiro não faz nada certo. Então acaba jogando tudo para cima dele. E aí começa a cobrar mais. E quando a pessoa se sente na razão, aqui ela começa a determinar o fim do relacionamento. Porque nada, absolutamente nada que esse parceiro fizer vai agradá-la. E ainda você pode até dizer que não funcionou. Ah, Karina, eu vi, mas isso não funcionou. E sabe por que não funcionou? Porque assim que você, né, percebe que deu um passo adiante. Então aqui vou colocar um parceiro de novo. Assim que você dá um passo adiante em direção a um relacionamento e ele dá um passo para trás, você insiste mais uma vez, ele dá um passo para trás, você diz assim: não funcionou, isso aqui não funciona. Sabe por quê? Porque tudo que você precisava fazer era ficar aqui, observando, vendo o que você precisa se melhorar. Você está fazendo todo aquele checklist, tudo aquilo que você anotou, você está conseguindo fazer? Porque a hora que você conseguir fazer tudo isso, aí você muda de fase. Aí você vai para uma outra fase. E aí, a hora que você der um passo adiante e você vê que esse parceiro não se movimentou, você vai ver o que está acontecendo. Você vai ver que você precisa cumprir fases e concluir fases antes de dar mais um passo. Aqui você precisa realmente se conectar com o seu parceiro, ter essa conexão. Só que somente uma mulher empoderada, livre de todas aquelas outras situações que eu trouxe, além da baixa autoestima, né? Tem tantas outras coisas a serem trabalhadas. Quando você resolver todas essas situações, aí sim fica fácil para você resolver o seu relacionamento. Eu sei que nesse momento, né, aquela dúvida lá do começo, né? Karina, meu marido pediu a separação, será que tem jeito de restaurar o meu relacionamento? Será que eu consigo? E agora, o que eu faço? Né? Aqui eu sei que vai abrir espaço para muitas outras dúvidas. E isso é bom, sabe por quê? Porque mostra que, de algum modo, você já superou a primeira etapa, que é a etapa de não conseguir ver, de não conseguir enxergar, de não saber, né, que tem sim como restaurar o seu relacionamento. E agora, acredite, você consegue, você pode, siga o que precisa ser feito. E eu posso afirmar que viver um relacionamento restaurado é muito bom e você merece. E eu espero que esse conteúdo, de algum modo, chegue até você e que ele sirva para que você possa restaurar o seu relacionamento. E eu vejo você num próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!